Meus irmãos, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, a nossa esperança. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Versos 10 e 11. Nós temos na capa do nosso boletim há um tema, descobrindo a nossa identidade em Cristo. Qual é a nossa identidade em Jesus Cristo? Quem eu sou em Jesus Cristo? E hoje pela manhã nós vamos falar sobre isso. Hoje à noite a gente vai falar sobre, começar uma série intitulada Eu Sou Membro da Igreja. E daí? Eu sou membro da igreja. E qual a implicação disso? Hoje a gente começa essa série, à noite, se Deus quiser. E eu queria, nessa manhã, irmãos, trabalhar um aspecto da nossa identidade em Cristo, que está descrito nesse texto muito conhecido, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Eu quero convidar todos os irmãos para lermos juntos esse texto. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler juntos esse texto. Vamos ler juntos, 1 Pedro 4, 10 e 11. Leamos. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Espírito Santo, nós dependemos absolutamente de Ti, para que o Senhor nesta manhã continue a nos instruir através da Tua palavra. Então, Senhor, enche o nosso coração, enche a nossa boca, a nossa mente, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, derrama o Teu poder, Senhor, neste lugar, quebranta-nos, transforma-nos, renova-nos, orienta-nos, aviva-nos, enche-nos da Tua graça e abençoe-nos, abençoe cada pessoa que se encontra aqui nesta manhã tão preciosa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Irmãos, há várias filosofias ou ideologias de vida. Se nós estudamos, por exemplo, a N movimentos, a gente percebe que esses movimentos, no decorrer da sua história, eles apresentavam algumas filosofias centrais, que eles acreditavam que é algo vital nas suas perspectivas. Por exemplo, os gregos, antigamente, através da filosofia, eles diziam o seguinte: seja sábio, conheça a você mesmo, se conheça. Os romanos, eles diziam, seja forte, discipline-se. Os religiosos, eles dizem, seja bom, assuma um padrão de vida elevado. Os epicureus, eles diziam, dê vazão aos seus sentidos, aproveite a vida,
trazendo para uma versão moderna ou pós-moderna, eles dizem: curta a vida, porque a vida é curta. Alguns educadores, eles dizem: seja versátil, expanda a sua mente. Alguns psicólogos dizem: seja confiante, acredite em você mesmo, afirme-se. O materialismo diz assim: satisfaça você mesmo, agrade a você mesmo, compre, compre, compre. O ascetismo diz assim: seja humilde, reprima-se. Os humanistas dizem: seja capaz, acredite em você mesmo. O legalismo diz assim: seja religioso, imponha a você mesmo algumas restrições. Os filantropos dizem: seja generoso, libere a si mesmo. O meu objetivo aqui não é entrar no mérito de cada uma dessas afirmações ou fazer uma análise sobre elas, é simplesmente expô-las e pensar. O que o cristianismo diz? Qual é a mensagem que o cristianismo diz para mim e para você? Para que a gente entenda essa mensagem, a gente precisa compreender antes o que é ser cristão. Uma coisa que acontece no decorrer dos tempos é a diluição das palavras. É a capacidade de termos irem perdendo o seu sentido e se tornando cada vez mais superficiais. E um desses termos que tem sido diluído o seu sentido é ser cristão. Mas biblicamente, o que é ser cristão? Ser cristão é ser um discípulo de Cristo. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Então, o seguidor de Cristo é um cristão, e um cristão é um seguidor de Cristo. Na perspectiva de Deus, não há como ser cristão sem ser seguidor de Cristo. Não há como ser cristão sem ser discípulo. Então, o cristão é um discípulo. Um discípulo que segue a Cristo. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor que se fez servo. Jesus Cristo é o Senhor que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E Ele serviu. E Ele serviu a tal ponto, como diz Marcos 10:45, que Ele deu a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo é o Senhor a quem os cristãos, como seus discípulos, seguem, que usou a bacia, que usou a toalha, que lavou os pés dos seus discípulos e os enxugou, que exerceu o ato feito pelos escravos mais simples de uma casa. O cristianismo, Jesus Cristo, Ele nos traz muitas mensagens. Ele nos traz muitos preceitos de vida, vários. E dentre esses, Jesus, o Senhor que se fez servo, Ele diz para mim e para você: assim como eu servi, sirva.
Você é meu discípulo, você é meu seguidor, você se afirma cristão. Então Jesus, Ele está dizendo para nós, mais uma vez, nesta manhã, sirva. O texto que nós lemos, ele nos apresenta esse aspecto da nossa identidade. Eu, um servo, descobrindo a minha identidade em Cristo. É esse o tema da nossa mensagem. Eu, você, um servo, descobrindo a minha identidade em Cristo. E a questão é simples, irmãos. Se uma pessoa não é serva, ela não é discípula de Cristo. E se ela não é discípula de Cristo, ela não é cristã. E se ela não é cristã, ela não está salva. E se ela não está salva, ela não conhece a Deus. E se ela não conhece a Deus, ela vai para o inferno. É uma corrente. É uma corrente com vários elos, e esses elos, eles estão interligados. Quando o apóstolo Paulo escrevia suas cartas, e ele se autodenominava, e ele se denominava como servo. O que acontece quando a obra salvadora de Cristo nos alcança, é que há uma migração de serviço. Há um transporte no nosso serviço. Nós deixamos de servir ao pecado, como escravos do diabo, e nós passamos a servir a Deus, como seus filhos e como seus servos. É isso que a Bíblia diz. E o apóstolo Pedro aqui nesse texto, ele escreve para irmãos que estavam sofrendo perseguição. E Pedro, ele os exorta para que aqueles irmãos não percam a esperança e nem se tornem amargurados em meio à dor. Porque o sofrimento, ele pode nos trazer desespero e amargura. E Pedro então, ele vai falando reiteradamente sobre as alegrias da esperança futura em Cristo. E assim, nessa epístola, ele encoraja uma igreja perseguida. E mesmo aquela igreja estando perseguida, Pedro, ele vai dizer para aqueles irmãos: irmãos, não deixem a perseguição, o sofrimento, as decepções, as adversidades pararem vocês. Não permita que os problemas travem a vossa vida. Vocês são servos, é essa a vossa identidade. Esse texto aqui, ele nos traz algumas lições. A primeira delas é que o serviço cristão é uma realidade, é uma atividade destinada a todos os crentes. O serviço cristão é uma realidade destinada a todos os crentes. Porque os crentes, nós somos servos. Veja aqui o que Pedro diz aqui, irmãos. Verso 10, ele diz: servir uns aos outros.
Pedro não faz uma distinção aqui, muito comum em setores do, eu vou chamar, evangelicalismo, ou do, entre aspas, cristianismo. Aquela distinção entre o clero e o laicato. Pedro não diz assim, o clero trabalha e o laicato paga para o clero trabalhar. Pedro não diz isso. Pedro não diz, o clero, a liderança da igreja, faz a obra, e os outros assistem. Não é isso que Pedro diz. Pedro fala para irmãos, Pedro escreve para a igreja, e Pedro diz, servi, e sirvam uns aos outros. Ou seja, Pedro está dizendo que a minha expressão de serviço a Deus, ela se manifesta na minha expressão de serviço ao meu próximo. Aquele conceito que diz, eu posso ser crente sem igreja, eu posso ser crente em casa, eu posso servir a Deus desconectado do corpo. Esse conceito só tem um problema, só um. O único problema dele é que ele não vem de Deus. Ele não é bíblico. É o único problema dele. Ele não vem de Deus. Ele foi criado pela imaginação do homem. Ou aquela ideia, eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo o povo de Deus, mas eu sirvo a Deus. Pedro está dizendo que servir a Deus se manifesta em servir o povo de Deus. Eu sirvo a Deus também quando eu sirvo o povo de Deus. E se eu não sirvo o povo de Deus, eu não sirvo a Deus. Eu sirvo a mim mesmo. Está entendendo, irmãos? Está entendendo o que o texto, o que Deus está dizendo para a gente? Primeira coisa, o serviço cristão é uma atividade destinada a mim e a você. Porque se você é um crente, e eu creio que você é um servo. E um servo, ele serve para servir. Essa é a identidade dele. E Pedro está dizendo, independente da adversidade que você está passando, sirva. Não há férias espirituais para o serviço. Eu estou vivendo essa dificuldade, vou dar um tempo. Quem lhe disse para dar um tempo? Onde é que você leu na Bíblia? Eu vou dar um tempo no meu serviço a Deus. Não há isso. Segunda coisa que Pedro diz, o serviço cristão é uma atividade exercida sob o poder de Deus. O serviço cristão é exercido sob o poder de Deus. Diz o texto, verso 10, servir uns aos outros. Olha aí, por favor, meu irmão, na sua Bíblia. Cada um é individual. Conforme o quê? O dom que recebeu. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que os cristãos receberam dons espirituais da parte de quem? De Deus. E que cada cristão, ele deve colocar o seu dom. E o seu dom deve ser colocado a serviço de quem? A serviço de quem, irmãos? Alô? A serviço de quem? A serviço dos outros cristãos. A serviço dos outros crentes. A palavra aqui que aparece no texto para dons é carismata.
de onde veio o termo carismáticos. Biblicamente, não quero entrar nos aspectos teológicos relacionados à doutrina do Espírito Santo, mas biblicamente, todo crente é um carismático. Em que sentido? Todo crente tem carismas, ou seja, todo crente tem o quê? Dons. Então, mesmo que na nossa vertente teológica reformada, presbiteriana, historicamente nós não sejamos conhecidos como carismáticos, por razões que eu não vou elencar aqui, mas biblicamente nós somos carismáticos no sentido de que nós recebemos de Deus carismas, nós recebemos de Deus dons. E o que são, ou o que é a fonte desses carismas? O texto vai dizer, é a graça de Deus. O texto diz que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme o quê? Graça de Deus. Ou seja, presta atenção. Quem recebe a graça de Deus é quem é salvo. E quem é salvo, ele tem dons. Ele tem carismas. E quem tem carismas, ele serve. Então, ter um dom espiritual é como um depósito da graça. E esse depósito da graça, ele precisa extravasar. Sabe por quê, irmãos? Porque existe algo inerente na graça. Graça não é algo que a gente retém para nós só. Graça é algo que a gente doa. É algo que a gente reparte. Não foi assim com Cristo? Um Cristo cheio de graça e verdade. O que é que ele fez? Ele deu. Se a graça de Deus está no meu coração, eu dou. Se a graça de Deus está no meu coração, os carismas estão, e eu compartilho. Por quê? Porque essa é a minha essência. Pedro, então, ele vai dizer que a gente exerce o serviço não no nosso poder, não na nossa força, não na nossa capacidade, porque se for na nossa força, se for na nossa capacidade, a gente fracassa, a gente desiste, a gente se decepciona, a gente abre mão, a gente chuta o balde, a gente cansa. Mas se for na força do Senhor, esse mesmo Senhor, Ele vai, em meio aos cansaços, em meio às pedras da vida, Ele vai renovar as nossas forças. Então o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, sirva. E sirva, porque eu lhe capacito para servir. Eu lhe dou as condições para servir. Eu não digo, sirva, dê os seus pulos. Sirva, dê um jeito. Sirva, se vire. Deus diz, eu coloquei em você o potencial para servir. Então sirva. O texto traz uma outra marca. Presta atenção. O texto diz, os irmãos estão aqui comigo? Todo mundo aí? Certinho? O texto diz, em terceiro lugar, que o serviço cristão, seja ele qual for, é uma atividade de grande importância. O serviço cristão é uma atividade
de grande importância. Quem é que tem ou já teve secretária na sua casa? Aquela pessoa que limpa, que varre, que cuida do bebê, que faz comida. Levanta a mão. Tem ou teve? Secretária de casa é mais que uma secretária, né? É mais do que uma empregada. É muito mais que isso. E quem teve ou tem filho pequeno sabe muito bem o que estou dizendo. A relação extrapola a questão profissional. Mas imagine que você tem alguém na sua casa, e aí você chega na sua casa e você percebe algo. As crianças não foram alimentadas. A casa não foi limpa. A comida não foi feita. Essa secretária está servindo? Não faz comida, e além disso, o menino ou a menina está chichado e está com cocô e não limparam. Então pense na função importante de uma pessoa como essa, e ela administra os bens da casa. Ela administra o arroz que você compra, o feijão, a carne, ela cuida disso. Por que eu usei essa ilustração? Que é algo mais familiar a nós. Mas Pedro usa uma expressão aqui, no verso de número 10, que nós devemos servir uns aos outros como o quê? Veja aí na sua Bíblia, como o quê? Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiro. O que significa despenseiro? Despenseiro é um mordomo. Não pense na figura do mordomo como o vilão daqueles programas, filmes e novelas no passado. O vilão era sempre o mordomo. Não, pense no mordomo como um administrador. Pense no mordomo como alguém que cuida dos bens do seu patrão, do seu senhor. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que o serviço cristão é uma atividade de grande relevância. Por quê? Porque nós somos mordomos de Deus. Imagine, você deposita um dinheiro no banco, sei lá, na poupança. Aquele juro exorbitante. Termina o ano e aí você vê 4 pontos, alguma coisa de rendimento. Mas você deposita lá R$10, R$20, R$30, R$50, e de repente você olha e diz: cadê o meu dinheiro? Meu dinheiro sumiu. Ou cadê o meu dinheiro? Não cresceu nem 4% ao ano. Está do mesmo jeito. Se está do mesmo jeito, ele se desvalorizou, porque a inflação corroeu ele. Então, o banco, a secretária, etc., tem a função de administrar algo que não é dele. E depois ele presta contas. Pedro está dizendo que nós somos mordomos de Deus. Deus disse: toma, Jean, isso é teu, mas isso é meu. Tu vais usar, mas depois eu vou perguntar para ti. Ó, Jean, toma aí o teu dom. Eu te dei 1, 2, 3, 4. Tome aí as tuas habilidades, os teus talentos. Você sabe fazer isso porque eu lhe dei. É seu, mas é meu. Porque foi eu que lhe dei. E depois eu vou pedir contas. Era assim que acontecia com o mordomo. Ele tinha os bens que ele administrava.
E Pedro está dizendo que nós, no serviço através dos nossos dons, nós precisamos ser bons despenseiros, bons mordomos da multiforme graça de Deus. Veja que coisa fantástica, irmãos. O Deus santo, o Deus criativo, o Deus poderoso, o Deus gracioso, Ele lhe dá dons, Ele lhe dá habilidades, Ele lhe dá talentos, Ele lhe dá tempo, Ele lhe dá dinheiro, Ele lhe dá recursos, Ele lhe dá um monte de coisa, e Ele diz, é seu, mas cuide porque é meu. E depois, como um despenseiro, você vai me prestar contas. Então, seja um bom despenseiro. Sabe qual é o problema, irmãos? Me desculpa, eu estou me estendendo só um pouco, daqui a pouco termino. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente pensa que a vida é da gente. A gente tem a sensação que a vida é nossa. Lé do engano, não é nossa. A gente tem a sensação que pode fazer o que quiser da nossa vida. Não pode. A gente tem a sensação que tem controle sobre a vida. Não tem. Eu não garanto aos irmãos que estarei vivo daqui a algum minuto. Um minuto. Não seria uma cena muito emocionante o pastor morrer pregando, né? Mas eu não posso garantir a você. Por quê? Porque a vida não é minha. O texto está dizendo que Deus me fez mordomo da multiforme graça de Deus. Sabe o que significa essa palavra multiforme? Ela significa de diversas cores. Pense aí, luzes de várias cores. O que Pedro está afirmando é que a graça de Deus é assim. Ela age de várias maneiras, de várias formas. É como se fosse uma luz em vários tons, um cristal cujas luzes têm vários tons, e há uma combinação linda de cores e de sons. A graça de Deus, ela age de uma forma na minha vida, age de uma forma na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida. Por isso que a gente não é igual, mas ao mesmo tempo, todos nós somos mordomos. Então, serviço, seja ele qual for, é importantíssimo. Sabe por quê? Porque nós estamos administrando os presentes que Deus nos deu e que Ele vai pedir contas. Mas eu termino dizendo que o serviço cristão, que é um privilégio, uma responsabilidade de todos, que deve ser exercido no poder de Deus, que é uma atividade de muita importância, porque é uma administração dos bens de Deus. O serviço cristão, conforme o verso 11, ele tem que ter um objetivo. E o objetivo dele é a glória de Deus. O objetivo dele é a glória de Deus. Paulo fala aqui sobre dois tipos de dons. Veja aí na sua Bíblia. Pedro diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Aqui há dois tipos de dons: os dons de fala, como pregação, como ensino, e os dons de serviço. Na verdade, todos os dons são dons de serviço, mas existem dons que são dons de fala.
Agora, veja o que o texto diz. O texto diz, se você fale de acordo com os oráculos de Deus ou a palavra de Deus. Se você serve, faça-o na força que Deus supre. Para quê? Para quê, irmãos? Para que em todas as coisas seja o quê? Deus glorificado por meio de quem? De Jesus Cristo, a quem pertence o quê? A glória e que mais? E o domínio hoje, amanhã, na próxima semana, em 2054, não, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, assim seja, amém. Então veja, o texto diz que esse serviço que é variado, esse serviço que é dinâmico, ele precisa ter um fim. O fim, qual é o fim do serviço? O fim do serviço é a glória de Deus. É esse o fim do serviço. O fim do serviço, o objetivo do serviço, não é a promoção do homem, mas é o Deus que é o dono do dom, é o dono do poder, é o dono da glória, é o dono do domínio. O objetivo é que Ele seja glorificado. Presta atenção. Eu não quero bater em você com as minhas palavras. Não se preocupe, eu não quero lhe bater com as minhas palavras. Eu quero ser boca de Deus para você. Não se sinta apanhado aqui nessa manhã. O meu objetivo não é bater em você. O meu objetivo é lhe pastorear através da pregação. Você tem servido? Você é crente? Você é crente? Você tem servido? A igreja tem 20 e poucos ministérios, ela pode ter mais de 100. Porque os ministérios é resultado dos dons e das capacitações dos crentes. Se a ciência diz que cada indivíduo tem de 500 a 700 habilidades, mesmo que ele não as reconheça, então a igreja tem 20 e tantos ministérios, mas ela pode ter mais de 100. Depende de mim e de você. Se a gente vai dizer, Senhor, eu tenho esse dom, Senhor, eu tenho esse talento, Senhor, eu tenho essa habilidade, Senhor, eu sei fazer isso, Senhor, tem essa necessidade, eu posso me envolver nisso, tem essa carência, eu posso me envolver nisso, tem esse problema, eu posso ajudar a sanar nisso, tem essa área, eu posso me colocar à disposição, tem isso aqui para fazer, eu posso me colocar à disposição. Você tem servido, porque Deus lhe transformou em servo. Segundo, como é que você tem servido? Não sirva no seu poder e na sua força. Sabe por quê? Porque quando acontecer alguma coisa que lhe desanima, você desiste. Você abre mão. Mas a pergunta é, você tem servido a quem? A quem você serve antes de tudo? Porque servir aos crentes é servir a Deus. E servir a Deus se manifesta nos crentes. Se você deixa que o seu tempo cheio, que as decepções, que as frustrações, que as coisas que você não gosta ou não concorda, lhe parem no serviço, meu irmão, minha irmã, com muito amor e tremor, eu digo para você, você está servindo a Deus ou está servindo a você mesmo? Você está servindo a Deus ou você está servindo a você mesmo?
Você está servindo para a glória de Deus ou está servindo aos seus interesses? Quem é maior? Presta atenção, quem é maior na minha e na sua vida? É o nosso ego ou é a glória de Deus? Quem tem a palavra final na vida de Jean-Marc? É o ego dele ou é a glória de Deus? E na sua vida, quem é que tem a palavra final? É o seu ego ferido ou é a glória de Deus? É as coisas do seu jeito ou é a glória de Deus? O serviço, ele precisa ser exercido na dependência do poder de Deus. E a motivação do serviço deve ser a glória de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos conversar com Deus, irmãos. Deus lhe deu, meu amado irmão, minha amada irmã, o privilégio, a dádiva de ser mais semelhante a Ele. E uma das maneiras que você e eu temos de sermos mais semelhantes a Deus, a Cristo, é fazendo o que Ele fez, é servindo. Servir às vezes dá trabalho. Deu trabalho para Jesus, por que não vai dar trabalho para a gente? Servir às vezes cansa, é normal, mas servir é glorioso, porque nos faz mais semelhantes ao nosso Salvador. Não diga que você não pode, não diga que você não consegue, não diga que você não tem tempo, não diga que você tem problemas, não diga que as pessoas não lhe compreendem. Apenas diga: Senhor, eu estou aqui. Deus usou homens complicados, Deus usou homens difíceis, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como Salomão, como Jefté, como Gideão, como Moisés, como Jeremias, como Elias, como Paulo, como Pedro. Cada um deles tinha suas esquisitices, mas eles foram usados por Deus, porque eles pararam de dar desculpas. Deus vai usar a mim e a você, se nós pararmos de dar desculpas, e nós clamarmos que o Espírito Santo nos toque, nos influencie, nos transforme, nos quebrante, nos molde, e diga: Senhor, eu quero te servir com os meus dons, com os meus talentos, para a tua glória. Aplica a tua palavra, Senhor. Aplica a tua palavra. Só o Senhor, só o teu Espírito. Pai, se há pessoas aqui que não são crentes, o Senhor alcança. Se há pessoas aqui que não conhecem verdadeiramente o teu evangelho, transforma-as e as torna teus servos.
e a todos nós que somos servos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te servir, porque não há nada tão glorioso como te servir. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito sejam sobre nós e sobre o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém.